Pode. Boa tarde a todos e todas. Nós estamos aqui hoje para a palestra da Evolucim, né? Evolucim, que é uma instituição que faz uma pesquisa em termos de conscienciologia para criança, é uma instituição conscienciocêntrica especializada no parapsiquismo de crianças. Nós estamos aqui hoje no Parque da Chacrinha, né, para dar uma palestra para vocês. Nós temos aqui hoje várias crianças, os pais trazem seus filhos para brincar e podem assistir a palestra. Nós temos vários voluntários aqui que estão habilitados justamente para tomarem conta das crianças, enquanto os pais estão aqui assistindo a palestra. Tá? O tema de hoje é a TENEPS, Tarefa Energética Pessoal, que nós vamos estar com o tempo destrinchando alguns tópicos nesse período da palestra para que se faça um entendimento da melhor forma possível. Então nós vamos estar respondendo a pergunta: o que é a TENEPS, benefícios da prática e assistência energética. Tá? Mas antes a gente vai dar uma pincelada dentro do paradigma consciencial, justamente para beneficiar. É óbvio que fazendo uma relação, né, do paradigma consciencial com a TENEPS, justamente para estar facilitando também para quem está tendo acesso pela primeira vez a uma palestra de Conscienciologia. Tá? Meu nome é Leon, eu sou professor de Conscienciologia, tá? E vamos estar dando início aqui ao paradigma consciencial. Então, dentro do paradigma consciencial, que é o paradigma adotado pela ciência, Conscienciologia e Projeciologia, o tópico inicial é a questão da multidimensionalidade. Ou seja, existem essa dimensão, existem outras dimensões, e essas dimensões elas se influenciam uma à outra. Então, por exemplo, aqui, por hipótese, dentro desse paradigma da multidimensionalidade, eu estaria sendo influenciado por outras dimensões, então por amparadores, enfim, e também estaria influenciando nessas outras dimensões conforme o que eu vou estar falando aqui para vocês hoje, conforme o que eu faça, com as minhas bioenergias. Então existe uma influência entre uma dimensão e outra, ao mesmo tempo que elas existem de uma forma, digamos assim, paralela. Então esse seria o primeiro item, e também que a TENEPS ela trabalha com isso. Por quê? O que teria a TENEPS com a multidimensionalidade? Né? A tarefa energética pessoal é uma prática que você utiliza as suas energias para assistência multidimensional. Então, durante 50 minutos, sempre no mesmo horário, no mesmo local, de preferência também mesmo local, você vai estar estudando as suas energias para que os amparadores atuem da melhor forma possível. Então também é uma atuação que seria, digamos assim, universalista, porque não estaria beneficiando esse ou aquele indivíduo. É uma prática energética que vai estar beneficiando quem quer que apareça, quem quer que venha à sua tela mental naquele momento, pedidos eventuais, né? Então, e você vai estar justamente influenciando multidimensionalmente. Por quê? Você vai estar influenciando consciências extrafísicas, né? Ou seja, consciências que não estão de soma, não estão nessa vida humana que nós estamos aqui. Essas consciências elas podem ser beneficiadas com as energias da TENEPS, bem como também consciências, ou seja, consciências que estão nessa dimensão, vivas, enfim, com corpo físico, você também vai poder beneficiar com essas energias conscienciais. Então, dentro desse item da multidimensionalidade, é muito importante a gente pensar que a gente vai estar numa dimensão intervidas, a gente vai estar numa dimensão que a gente vai estar influenciando ambas as dimensões que se fizerem necessárias para a assistência. Nós vamos ter ali, em geral, uma ajuda, né? Vamos ter a ajuda de um amparador de TENEPS. Esse amparador da TENEPS é um amparador especialista na TENEPS, e também dos amparadores das consciências a serem assistidas. Então, novamente, a questão da multidimensionalidade. Né? Nós vamos estar atuando com uma consciência em outra dimensão para a assistência multidimensional. Então, é importante se colocar que a TENEPS, você passa de um estágio de amadorismo assistencial para a profissionalização. Ou seja, não é mais possível, depois que você começa a TENEPS, parar. Eu não quero mais. Não, isso não acontece. A TENEPS é para a vida toda, né? Então é uma decisão muito séria a ser tomada. Não é assim, vou fazer TENEPS e ver o que acontece. Não. É sempre recomendado ler o manual da TENEPS antes de começar a fazer TENEPS, entendendo que ela vai ser pro resto da vida. Né? E por que é pro resto da vida? Por que a gente fala isso? É como se abrir uma torneira de água no meio do deserto. Né? As consciências que estão ali vão cobrar ter água no dia seguinte. Não é assim, hoje eu não quero mais. Não, isso não é assim que funciona. Então é uma decisão muito séria que envolve a questão multidimensional. Vão ter consciências extrafísicas que vão estar ali cobrando. Por que você não tem hoje e tal? Então, é óbvio que existem situações emergenciais, por exemplo, tem um parente indo para o hospital.
claro que numa situação dessas, eventualmente, não deu para ter TANEPS naquele dia. Acontece, mas não pode ser uma regra. É uma exceção da exceção da exceção. Inclusive, quando se viaja, a recomendação justamente é que você prepare todo o local para fazer a TANEPS da viagem e adote o horário dessa dimensão intrafísica. Ou seja, se em Paris, se você a tua TANEPS é meia-noite, em Paris você vai fazer a TANEPS meia-noite. No Brasil você também faz meia-noite. Mesmo que a questão do fuso horário seja diferente, o que importa é o horário ali. Por que isso? Porque se entende que o horário intrafísico, então novamente a questão multidimensional, é levada em conta multidimensionalmente. Ou seja, outras dimensões elas levam em conta o nosso horário aqui intrafísico para esse tipo de questão bioenergética. Alguma dúvida de multidimensionalidade? Não? Então vamos seguir. A questão da multiexistencialidade também, pensando na questão da TANEPS. A gente vai estar voltando, tá? Estou só dando uma passada para com o tempo a gente estar cada vez aprofundando mais. Então a questão da multiexistencialidade, né? O que a gente entende que a gente na TANEPS a gente vai estar também beneficiando travões, a gente vai estar destravando situações holocármicas, ou seja, de situações de vidas passadas, que você pode de alguma maneira estar preso, débitos grupocármicos. Você com a TANEPS você pode estar resolvendo isso também. Então tem consciência que você nem se lembra que você vai estar assistindo ali na TANEPS. Foram questões de outras existências. Que é um segundo ponto do paradigma aqui, do paradigma consciencial, a multiexistencialidade. Ou seja, essa vida humana é só um capítulo de um livro. Existem várias vidas, vários capítulos em que você foi realizando atividades diferentes, errando e acertando, tudo mais. E dentro disso, você hoje está nessa vida aqui humana e você vai estar, de certa forma, procurando, com a prática da TANEPS, assistir, ou seja, educar, curar consciência de outras existências. De alguma forma também até destravar questões holocármicas, holobiográficas que você tenha com a TANEPS. Você vai estar fazendo uma retratação. Imagina todo dia, na mesma hora que a TANEPS, você vai estar se disponibilizando para fazer assistência. É algo que tem pouco por aí, né? Poucas consciências se dispõem a fazer uma hora de assistência, 50 minutos, todos os dias. E com regra e tudo mais. Isso tudo também é uma forma de retratação multiexistencial. Outras consciências vão estar vendo isso. A questão da multiveicularidade é uma outra questão do paradigma consciencial. Também a gente pode fazer esse paralelo com a questão da TANEPS. Nós entendemos dentro desse paradigma consciencial que existem vários veículos de manifestação da consciência. Sim, 4. Né? Então você tem um veículo físico. O veículo físico, eu estou aqui me apresentando com ele. Nós temos um veículo energético, energossoma, né? Que é o veículo das energias, que se manifesta energeticamente, também chamado de holochakra. Nós também temos o psicossoma, é o veículo das emoções, em geral quando nós nos projetamos para fora do corpo, ou seja, temos aquela experiência, a sensação de sair do corpo, o que nós vemos ali é o psicossoma. Em geral é uma réplica desse corpo humano, e essa réplica ela pode até se transformar, ela pode mudar conforme a ação da vontade, se você quiser. Então nós temos esse psicossoma. E nós temos a questão do mental soma, que seria um veículo disforme, né, e que ele atua nas dimensões mental somáticas. Então, como você pode ver, cada veículo é importante para a atuação em uma determinada dimensão. Aqui no momento eu estou com todos os veículos encaixados, que é importante para atuar nessa dimensão quando a gente soma. É o fator primordial. Numa dimensão psicossomática, nas dimensões que a gente vê quando a gente sai do corpo, em geral, a gente ali vai estar atuando o quê? Com psicossoma. Então esse corpo aqui, o soma, vai estar ali na cama, deitado, e você vai atuar dentro de psicossoma. Na prática da TANEPS, a gente vai estar usando do energossoma, a gente vai estar extravasando as nossas energias para que os amparadores atuem de uma forma impessoal, multidimensional, cosmoética, universalista, sem pensar em quem. Então a gente vai estar usando o energossoma. Numa dimensão mental somática, são projeções mais difíceis de serem realizadas, o mundo das ideias, a gente vai estar utilizando um outro veículo, que é justamente o mental soma, o veículo das ideias. Então, novamente fazendo essa comparação, a gente vai estar utilizando, em termos de multiveicularidade, o energossoma, primordialmente,
na TENEPS. Um outro ponto aí dentro do paradigma consciencial, fazendo essa comparação com a TENEPS, são as bioenergias. Então nós temos no mundo, né, energia consciencial e energia imanente. Então, por exemplo, a gente está aqui no Parque da Chacrinha. A gente tem aqui uma área verde, uma reserva florestal. Aqui é um ponto, é um local com muita energia, o quê? Imanente. Essa energia sem impregnação, o que a gente chama de pensenes. Então não tem nenhuma impregnação, é uma energia pura. E nós vamos estar utilizando essa energia para assistência e impregnando com nossos pensenes. E nós temos energia consciencial. Essa energia consciencial, ela já tem a nossa forma de pensene. Eu gosto muito de fazer comparações, metáforas. Então é como se você fizesse o seguinte: você tem uma tinta, né? E você tem ali como é que chama? Um carimbo. O teu carimbo é o teu padrão pensênico, é você, puramente. A tinta seria energia imanente. A todo momento nós estamos pegando o nosso padrão pensênico, pegando essa tinta, impregnando com o nosso pensênico. É isso que a gente está fazendo aqui agora. Então, o que a gente faz quando a gente está na TENEPS? A gente capta energia imanente dos ambientes, né? Que tem energia, geoenergia, né? Hidroenergia, energia do mar, né? A gente pega essa energia, impregna com um padrão assistencial, pensênico e justamente exterioriza para assistir às consciências. Esse é o foco primordial da TENEPS. Então, novamente, dentro do paradigma consciencial, as bioenergias são extremamente, digamos assim, importantes para a prática da TENEPS. Sem energia consciencial, a prática da TENEPS não estaria acontecendo. Então é fundamental ter uma consciência nessa dimensão, se a gente for pensar. Adianta amparador sem soma, né? Então, questão da multiveicularidade, não adianta. E da multidimensionalidade também, ou seja, tem que trabalhar com todas as dimensões. É um trabalho que exige uma troca, né? Um trabalho ombro a ombro. A multiexistencialidade é fundamental para justamente você fazer as evocações necessárias, aquelas consciências com quem você tem alguma afinidade, que alguma coisa aconteceu no passado. Então é importante. As bioenergias, sem soma não teria bioenergia, sem energossoma. Quer perguntar? O ideal é sempre exteriorizar, que aconteça o melhor para todo mundo e pensar sempre bem em exteriorizar a energia, independente do que aconteceu no passado. Então tentar, porque se você entrar no padrão mais bélico e tudo mais, muitas vezes você vai entrar naquele padrão e vai emburacar. Então na TENEPS, até uma das questões que é muito interessante da TENEPS é o seguinte: você tem que começar pensando todo o teu dia. Então os primeiros minutos da TENEPS é você refletindo sobre todos os seus dias. Então, você, fui em tal local, papapá. Você vai ficar exteriorizando energia para todos os locais que você passou. As melhores energias. E com todo mundo que você de alguma forma falou, inclusive no celular, no WhatsApp. Exterioriza energia para que aconteça o melhor para essas pessoas. Então, eventualmente, se você tiver tido algum desentendimento durante ali aquele período, você vai ter que limpar esse rastro para depois aí começar um outro processo. Então, pra você ver como é que a questão é complexa. No seu dia, você vai ter que fazer essa limpeza total. Com mais, automaticamente, você vai estar também exteriorizando o que acontece melhor para todo mundo. Essas questões do passado, de outras existências e tudo mais, vão acabar se resolvendo também. Então, é uma questão muito que fica num padrão de pensamento, sentimentos e energias. Quando você pensa, né, que você quer resolver essas questões, que acontece melhor para todo mundo, as sincronicidades, as evocações que você vai estar fazendo, o contato com as consciências extrafísicas vão ser nessa medida. Então é um exercício realmente, não é algo simples, a TENEPS é um grande desafio. Manter a TENEPS por um período é um grande desafio, porque justamente isso vai de encontro a muitos de nossos, digamos assim, nossa formação, né, nossas tendências, às vezes inatas mesmo. Então é um grande exercício, é um grande benefício. Digamos que de repente dentro de um enfrentamento de energias que não são tão boas.
Não vai ter nem esse enfrentamento, porque um padrão mais assistencial de energia vai por cima. Então você estaria entrando em contato com amparadores mais avançados. Então você não teria nem esse enfrentamento, seria num outro nível para atuar com essas consciências que de repente estariam utilizando essas energias, dizendo que não seriam positivas, né? Então você vai para um outro nível e suplanta isso tudo, tá? E aí entra até o padrão da cosmoética, que é o princípio basilar da TENEPS, né? Que é uma ética cósmica acima de todas as outras éticas e que perpassa o tempo. Então o que é cosmoético, sempre foi cosmoético. O ético pode até mudar de acordo com os princípios da sociedade, né? A época, as tradições, o meio jurídico, mas a cosmoética sempre existiu. E aí, isso que você colocou é muito interessante, porque é um princípio da cosmoética, que é não ser bélico e justamente suplantar esse processo. Pensar que aconteça o melhor e suplantar essas questões. Porque se você entra, né, num padrão de embate, pode até ser ético hoje. Tipo assim, é ético, né? Mas não seria cosmoético. Né? Porque a legítima defesa é ética, se a gente for pensar, né? Mas dentro da cosmoética, a condição ideal seria você suplantar isso para resolver as questões. É como se a gente tivesse que se livrar de qualquer julgamento. A gente não faz julgamento. Exatamente, não faria esse tipo de julgamento, até porque você estaria assistindo, que aí seria o mais difícil. Por isso que você fica muito acima. Você estaria entrando num outro padrão e ficaria acima disso tudo, né? Então, assim, a cosmoética é um princípio basilar. Se a gente for pensar, né, a possibilidade que a gente estaria tendo com o processo da TENEPS é muito grande. Você vai estar podendo assistir consciências que muitas vezes você pode nem ter tido contato nessa vida. Muitas vezes, até por uma questão de multiexistencialidade, tem consciências que estão em outros locais, mas que você, através da TENEPS, você poderia estar assistindo. Quanto tempo você tem que fazer, por exemplo, da TENEPS? Quanto tempo diariamente? Não, a TENEPS é o seguinte, a TENEPS são 50 minutos, todos os dias, na mesma hora. 50 minutos. Então, por exemplo, você faz meia-noite. De meia-noite a meia-noite e 50. E é sempre o mesmo horário, assim, é uma coisa que tem que ser bem dura. É logo que tem uma flexibilidade de uma hora, isso pode ser usado um pouco. Começar eventualmente às 11 ou 1 da manhã, isso está no manual, dizendo que não é uma conduta em regra. Você pode até estar usando essa questão do dia a dia. E o ideal é colocar um horário em que você não tenha grandes demandas sociais. Então, por exemplo, você tem ali trabalho de tarde. Não, a tarde não é o ideal para você então. Ou você tem filhos, coisas assim. Então, em geral, as pessoas fazem de madrugada ou de manhã bem cedinho, que seja um horário que ninguém vai te telefonar, justamente para você blindar. O ideal é blindar o processo da TENEPS, porque você vai estar lidando com um processo assistencial avançado com o tempo. Então, é como se você tivesse um consultório médico, você tem que blindar ele de alguma forma. Então tem que fazer uma asepsia, uma blindagem para ninguém entrar de uma hora para outra, para garantir sigilo, né? Assim, no consultório. É a mesma coisa na TENEPS, você tem que blindar para que você não falte de nenhuma forma. E a TENEPS tem uma grande coisa que eu sempre achei, é o nível de segurança. Porque, por exemplo, você vai fazer qualquer trabalho energético que seja, um curso, você tem que ter um deslocamento. Então nesse deslocamento coisas acontecem, podem acontecer. Né? E com a família e tudo mais, e chuva, essas coisas todas podem acontecer. Mas na TENEPS não, você vai de um cômodo a outro, no máximo. Então a chance de acontecer alguma coisa é mínima. Então quanto mais segurança, eu entendo que mais a possibilidade de assistência se existe. A gente pode botar hoje um peso muito grande nele, um grande trabalho assistencial, por quê? Porque nada vai acontecer. A pessoa vai levantar da cama dela, ou vai de um cômodo para o outro, totalmente asséptico, seguro. Então, o ponto de segurança da TENEPS é fundamental. Quando a pessoa, por exemplo, fica incapacitada, fica doente, vai internada, você falou não. antes aquelas consciências que vão ficar e tal. Não, mas aí tem um entendimento. Se a pessoa ficou incapacitada, doente, aí tem toda uma cosmoética também, né? Porque aí é óbvio que multidimensionalmente isso será visto. Então, olha só, essa consciência ajudou a gente todo momento enquanto pôde, e hoje não está ajudando, porque não pode. Mas enquanto ela teve saúde, ela nos ajudou. Então essas consciências elas têm acesso a isso. Claro. Conseguem
saber dessas Claro, isso tudo estaria sendo dito. Então tem todo esse entendimento para isso, entende? Então tem toda uma razoabilidade. As coisas também não são assim tão rígidas que não se possa, né? Às vezes, por exemplo, o marido ou a esposa ficou doente, alguma coisa aconteceu, a pessoa tem que sair, ok também. Não é uma coisa assim tão rígida, entende? Que não pode. Tem que ser. Não, existe uma. Agora, não pode se tornar uma regra em que se perca a segurança do processo. Não pode se tornar uma regra assim, não, hoje eu não estou afim. Não, isso não existe. Tem que ter uma segurança ali do processo. comprometimento. Tem que ter esse comprometimento. Né? E um processo interessante da TENEPS é a questão da autopesquisa, que é também um princípio basilar do paradigma consciencial. Porque você vai estar ali se expondo todos os dias, né? Externando suas energias, vão estar vindo questões para você, e você vai ter a possibilidade de se conhecer mais. Porque você, quer dizer, a pergunta que você me fez, né? A questão aí de um embate energético, isso já mostra uma questão sua. Então isso aí já funcionaria para a tua autopesquisa. E assim vai, e vem vários tipos de conteúdos, e eles vão ficando cada vez mais refinados conforme o tempo passa nas práticas da TENEPS. Porque é inevitável, você vai estar se expondo, você vai estar parando 50 minutos todos os dias para destruir a energia. Então vão vir questões na sua mente, no campo energético, que vão beneficiar de alguma forma o entendimento seu mesmo enquanto consciência e quais são os aspectos da sua vida. E não só isso, só de você parar para todos os dias pensar, refazer todos os caminhos, os locais que você passou o dia e todo mundo com quem você falou, e destruir a energia, você vai estar também revendo todos os seus contatos e como você atuou nesses contatos. Então isso também beneficia um autoconhecimento muito grande. Isso faz parte da técnica, isso é obrigatório. Ter que passar todo o seu dia. Você repassa, e principalmente com as pessoas com quem você teve eventualmente algum desentendimento. Você vai estar ali naquele momento, trazendo energia para aquela pessoa, deixando ela bem. Eu faço essa trajetória. E exatamente, todos os dias. Tá? Isso aí, você vai ver que quando você começa a fazer isso, existe até não é que ela ganha uma força, você percebe que é como se as turbinas ligassem ali. Você vai estar assistindo todo mundo. Então com isso também favorece o quê? Sincronicidade. Que vamos pensar, se você vai trazer energia para todo mundo com quem você cruzou o dia, ou falou, eu presumo que é razoável pensar que pessoas vão ser postas no seu caminho para você simplesmente apertar a mão dessa pessoa em algum local e à noite você vai estar lá, ou no dia seguinte, seja lá quando fosse fazer a TENEPS, vai estar trazendo energia para essa pessoa. Então você ainda vira um peão multidimensional nesse sentido, né? Que é uma oportunidade que amparadores de outras coisas vão ter de você ser posto em algum ambiente para justamente fazer esse nível de assistência. Então você vê que as vantagens, os benefícios da prática da TENEPS são muitos, né? Autoconhecimento, você ganha mais força energética, o caminho para a desperticidade, que é você se tornar cada vez um desassediado permanente total, você não se influenciar por outro tipo de energia, você conseguir ficar por cima dessa situação, não se assediar, né? A questão do parapsiquismo que avança, né, com o tempo, a partir do momento que você está se colocando à disposição dos amparadores, é óbvio que eles vão investir em você, né? Se a gente for pensar, é como se você tivesse, assim, não, só tem ele ali, vamos investir nele para conseguir fazer mais assistência, para ele fazer mais. Então você ganha como se fossem bolsas de pós-graduação, vamos botar assim, fazendo uma comparação, uma metáfora, para que você atue melhor, né? Você vai ganhando de certa forma. E o estofo energético, que cada vez mais vão vir consciências mais complexas para você assistir. Conforme você vai ganhando estofo energético, isso aí vai, é uma gradação. Né? Aí é 10 anos de TENEPS. Tem até no manual, eu recomendo todo mundo que leia o manual da TENEPS antes de começar, tá? Leia até 10 vezes. Você lê o manual da TENEPS, você tem lá uma conta que vê quanto você, depois de 30 anos de TENEPS, 40 anos de TENEPS, você doou um ano de vida, de toda uma vida intrafísica. É só você fazer a conta. Se você fizer 1 hora por dia, são 365 horas por ano. Então você vai fazendo as contas. Quem se predispõe a doar esse tipo de energia todos os dias é pouco, não é muita gente. Então é óbvio que até os amparadores vão estar te olhando com outros olhos. Eles podem contar com você.
Né? É diferente daquela pessoa que, hoje eu tô bem, hoje eu posso fazer. Não, aí fica lá, não, hoje eu não posso. Existe aí, não tem uma estabilidade nas relações. Né? A gente percebe que multidimensionalmente, os amparadores eles querem mais estabilidade, né, para a atuação deles. Não, com ele eu posso contar todo dia, então vou jogar para ele aquelas consciências extrafísicas para assistência. Aí o outro fulano de tal, pode ser muito bom, mas ele não tem estabilidade, então qualquer coisinha, vamos pensar, ele tem um desentendimento qualquer. Aí teve esse desentendimento, ele já não vai fazer nenhum tipo de assistência naquele dia. Então fica fácil daquela pessoa ficar vulnerável a não ter um processo assistencial, quando for mais sério. Enquanto que a TANEPS, como é todo dia, aconteça o que acontecer, a pessoa vai fazer. Então, isso se cria-se uma segurança muito maior que não tem parada. Não vão ter acontecimentos que podem até ser fabricados, vamos pensar assim, né? Podem ser fabricados multidimensionalmente para impedir a pessoa, não, ela vai estar lá fazendo. E é o ponto principal que eu acho, que esse ponto de você fazer dentro da sua casa, num outro cômodo, né? A TANEPS é uma coisa importante ser colocado, ela é uma atividade que se faz com privacidade. Não tem testemunhas humanas, como é colocado no manual. Então, como que não tem testemunha humana e tem privacidade, você faz num cômodo em que você esteja sozinha. Então não vai ser num cômodo com outra pessoa do lado, você vai para um outro cômodo sozinho e faz. Mas você vê como é que é o nível de segurança. Né? Você vai para outro cômodo e nada vai acontecer ali. E essa questão também de ser uma atividade, vamos pensar que você faça sozinho, sem testemunhas humanas, é muito bom porque evita qualquer tipo de vaidade, né? Narcisismo, de querer aparecer que é parapsíquico. Não vai ter show humano. E nem se fala também, né? Uma questão até de etiqueta parapsíquica, o que acontece na TANEPS. O que acontece na TANEPS tem um sigilo ali muito grande, como se fosse um processo terapêutico, em que você não fica comentando o que acontece. Isso também é uma coisa muito importante, porque aí os amparadores também vão ter confiança em você de estar expondo situações e cases mais complexos, porque eles sabem que não vai ter comentários, até porque os comentários só prejudicariam e assediariam todo mundo, porque você estaria evocando e fazendo com que outras pessoas evocassem um processo não saudável, que não seria a condição ideal. Então essa condição do sigilo, do anonimato na TANEPS, você estar ali sozinho, eu acho que é o grande X da questão, né? Você não ter nenhum tipo de vaidades enfim, é um processo asséptico, né? É um processo limpo energeticamente nesse sentido também. Então isso favorece de todas as formas. Então, respondendo assim a TANEPS, é essa atividade energética, né? Você vai estar todo dia, comemorar pelo resto da vida, utilizando as suas melhores energias para os amparadores. Isso é a tarefa energética, pessoal. Os benefícios, como a gente está colocando aqui, são vários. Autoconhecimento, melhora nas suas energias, seu padrão de energias conscienciais, domínio energético, né? Contato multidimensional, liberação das amarras multiexistenciais de outras existências. Então, eventualmente, em outras existências humanas você teve algum problema, você vai estar fazendo a TANEPS. Nessa existência também, você vai estar limpando os processos. Dentro da multiveicularidade, você vai estar tendo a possibilidade de entrar em contato com todos os seus veículos de manifestação, diferenciando eles e fortalecendo suas energias, seus processos bioenergéticos, né? Você vai estar aprendendo a manipular as energias conscienciais imanentes, absorvendo energia imanente, transformando energia consciencial com foco assistencial. Sob a perspectiva cosmoética, você vai estar no que é de mais cosmoético possível. Você não vai estar fazendo uma assistência para aquela pessoa da família que você quer, ou para o amiguinho, não. O início da TANEPS é para pessoas que você encontrou durante o dia e principalmente para aquelas pessoas com quem você se desentendeu, né? Então essa seria uma cosmoética que eu diria assim, o que é de mais avançado em termos cosmoéticos. Você vai estar beneficiando consciências que você nem se dá tão bem. E não só isso, consciências que você nem tem contato. É muito comum na TANEPS vir consciências que você sabe tudo da vida delas, você nem sabe quem ela é. Em termos intrafísicos, você nem conhece. Mas vem ali o lampejo, tal, você nem sabe quem é aquela pessoa. Você nunca vai ter contato, às vezes acabou de dessomar, coisas assim, né? Então, é muito avançado o processo. Então, não precisou ser uma pessoa que você teve também necessariamente o contato. Embora esses contatos existam e quando você refaz seu dia, utilizando as energias para as pessoas com quem você encontrou
isso aconteça, não necessariamente é necessário. Né? Às vezes, por essas questões mesmo de outras existências, você vai acabar tendo afinidade com essa consciência para assistência. E para auto-pesquisa, que eu acho que é um dos maiores benefícios. Quem para hoje em dia 50 minutos todos os dias? Ninguém para. A gente vive numa robotização muito grande. Então, quando você parar 50 minutos e ficar estudando suas energias, vão vir situações da sua tela mental, lembranças. Você vai lembrar que naquela parte do dia você teve um desentendimento. Às vezes nem foi alguma coisa muito séria. Você nem se lembraria a rigor. Ah, aconteceu isso. Às vezes seria alguma coisa que passaria batido. Com a TENEPS você volta lá e fala, realmente, olha só, aquilo ali não ficou legal, até porque vem outras interpretações daquele fato. Às vezes foi só ali um aperto de mão, alguma coisa rápida, mas quando vem a TENEPS você fala, ficou alguma coisa, ou alguma coisa a mais vem ali na tua tela mental, e você pode estar, de alguma forma, melhorando toda essa condição. Né? Para a família, para a questão grupocármica, também é muito importante a questão da TENEPS. Porque você vai estar trabalhando com aquelas consciências que estão ali à sua volta. É inevitável que a família seja assistida quando você pratica a TENEPS. É inevitável. Para começar, você te habilitar para o processo assistencial, você vai ter que estar bem. E quando a família está tumultuada, os amparadores sabem que você vira presa fácil ou fica muito vulnerável. Então, até se fala, né, os primeiros 6 meses da TENEPS são os 6 meses mais difíceis, porque é como se a faxina estivesse sendo feita para preparar você para assistência. Então, em teoria, os 6 primeiros meses da TENEPS não necessariamente é para assistência, às vezes é para você mesmo se qualificar para começar a fazer a TENEPS. Então, acertos são feitos familiares, energeticamente também, fisicamente, às vezes uma questão de saúde se descobre, então é importante melhorar aquilo. Questões financeiras também têm que serem resolvidas. Então, uma série de ajustes tem que ser feitos nesses 6 meses, porque são meses que essas coisas vão vir à tona. É como se viesse tudo à tona. Você faz de detetização, não vem? É mais ou menos isso. Vai vir tudo mais à tona nesses 6 meses. Então, são meses que é importante se preparar muito, porque são meses de turbulência na vida. E é inevitável, você vai ter que se preparar. É que você vai fazer musculação. A musculatura dói no primeiro momento. Qualquer atividade que você vai fazer nova, você sente. Então a TENEPS é diferente e essas questões familiares vão ter que ser feitas. Então, nesse sentido, a TENEPS é uma assistência energética muito eficaz, eu diria que eu considero das mais avançadas que tem. Eu não conheço outra que tenha esse rigor, né? Essa seriedade em relação a horário e constância. Essa constância, ela gera uma estabilidade muito grande na prática da TENEPS, né? Ela gera é de grande importância para isso. Um tema que é importante ser colocado é a questão afetiva, né? É importante na prática da TENEPS você estar com um parceiro afetivo, sexual, para que você não esteja com nenhum nível de carência, porque um nível de carência pode desequilibrar. Muito embora não seja, não tem uma dupla evolutiva, não tem um parceiro, eu não posso começar? Não, pode. Muitas vezes, até você, com isso, eu já escutei o professor Valdo falando mais de uma tertúlia, que com a TENEPS as suas energias melhoram e você acaba até arrumando, né? Parceiro, parceiras. Mas a condição ideal não seria essa, sob pena de ficar uma TENEPS que a gente chamaria de meia boca, porque a pessoa não estaria completamente bem energeticamente, né? A pessoa ela não estaria suprindo todas as suas necessidades, então a TENEPS ela não ficaria plena, mas não é um impedimento completo. E muitas vezes dentro desses 6 meses, essa questão ela pode ser organizada, ela pode ser arrumada. É importante pensar também na questão dos bagulhos energéticos. Quando você vai praticar a TENEPS, é importante se limpar o local, né? Você vai estar recebendo seus amparadores ali e consciências para serem assistidas. Você não recebe visitas na sua casa num local bagunçado. Então é interessante retirar bagulhos energéticos, né? Tem um livro até sobre bagulhos energéticos da Kátia Arakaki, e esses bagulhos eles são impregnados também de energias que muitas vezes não são ideais para aquele ambiente ali da TENEPS. Então é legal no quartinho da TENEPS, no lugar onde se faça a TENEPS, ele está limpo, né? Ele está arrumado, ele não está um local
uma entropia muito grande, porque essa entropia, do ponto de vista intrafísico, também repercute energeticamente. Então é importante que isso esteja bem alinhavado, né? Outro ponto importante da TENEP são atividades de risco. Então, por exemplo, motocicleta, menor condição de fazer TENEP que anda de moto. Você vai se tornar uma consciência e está fazendo muita assistência, tem muita coisa em jogo. E com a TENEP você pode acabar desencadeando uma macro-PK destrutiva, ou seja, uma atuação energética, né, uma telecinesia que provoca acidentes de percurso. Então toda atividade de risco é importante que seja afastada da vida de um praticante da TENEP. Então, andar de moto, esportes radicais, quem quiser fazer faz, mas não precisa fazer TENEP, né? Porque, como a gente mesmo fala, quanto mais segurança, mais assistência. A gente colocou essa dicotomia já aqui hoje. Como é que os amparadores vão estar investindo numa consciência que vai estar colocando todo o trabalho em risco no esporte radical e amanhã depois a pessoa se acidenta? Não é nem cosmoético para os amparadores estar investindo numa consciência assim. Como é que ela vai estar dando, digamos, peso, carga de trabalho? Vai estar prejudicando todo mundo. Então é melhor a pessoa continuar com o esporte radical se quiser e deixar a TENEP para depois, ou não faz, mas é outra questão que é importante ser colocada. A TENEP ela não é recomendada a quem tem atividade de risco, né? Ou atividades que outra questão que tem na TENEP é atividades de muita repressão, né? Porque você vai estar ali todo dia evocando situações de repressão e tudo mais. Não é a condição ideal para quem vai fazer a TENEP. Então, atividade de risco, esporte de radicais, esse tipo de questão não é ideal para quem pratica a TENEP. Arma de fogo em casa também não é a condição ideal, porque você pode estar de alguma forma, além da evocação toda que aquela arma tem, né, uma evocação que não seria a condição ideal para clínica ali para o trabalho, também por questões de acidentes de percurso, né, não seria a condição ideal. Então a TENEP é uma tarefa que assim, ela exige, como vocês estão vendo, toda uma série de condições para que ela seja feita. Porque você se torna um profissional. A gente entende que você se torna um profissional multidimensional da assistência. Então, como qualquer profissão, você vai fazer a tua faculdade para ser um profissional, você faz pós-graduação, você monta teu consultório, você faz uma série você cumpre uma série de exigências para ter uma atuação profissional, né? Você se planeja financeiramente, né? Você faz contatos e nesses contatos você tem que mostrar, além de uma competência, uma estabilidade na tua atuação profissional. Então, na TENEP isso não é diferente, só que você vai estar atuando de uma forma multidimensional, em que você vai ser cobrado multidimensionalmente por essa atuação. Então é importante que você esteja muito preparado e trabalhando sempre com uma certa estabilidade. Principalmente nos 6 primeiros meses, né, como a nossa colega aqui perguntou, né, porque nesses 6 primeiros meses os ajustes vão estar sendo feitos. Ajustes na sua vida intrafísica. Não dá para pensar assim, minha vida intrafísica está uma bagunça, eu vou começar a TENEP. Não vejo como condição ideal. Outra questão também é a idade. O manual sugere que a TENEP seja iniciada após a maturidade física, que se dá aos 26 anos de idade, justamente porque você vai ter, de alguma forma, uma maturidade maior ali, mas não tem nenhum impedimento para quem quiser começar antes. Né? A gente tem consciência que chegou antes, né? Tudo bem. Mas o objetivo só é que você se cerque ao máximo de estabilidade nas suas relações, de estabilidade na sua atuação, né? Que você consiga fazer o seu trabalho sem grandes pirotecnia, sem grandes arrombos. É só você se preparar para fazer uma atividade assistencial que vai te demandar ali todos os dias, de uma forma multidimensional. Tá? A questão da profissão também é importante. Você está pensando na sua atividade profissional, você não ser afetado pela TENEP. Então, se você tem horários que não são muito certos, por exemplo, a pessoa dá plantões em dias alternados. Penso que é importante pensar se é para começar naquele momento. Porque se a TENEP é todo dia, você vai estar colocando o trabalho sempre
em primeiro plano, e a TENEPS de uma forma muito vulnerável. Então é importante se pensar nisso. Agora, os benefícios, você cumprindo esses requisitos, né, de profissionalização assistencial, os benefícios, como a gente já colocou, são enormes. Né? Você vai estar atuando, você vai ter 1 hora de trabalho com a TENEPS, ali 50 minutos, e os outros 23 dias você vai estar acompanhando dos amparadores. Né? Você vai ser um mandatário e um representante deles nessa dimensão intrafísica. Lembrando que os amparadores, eles não têm o soma, o corpo físico, então eles não conseguem se manifestar nessa dimensão sem uma consciência que esteja nessa dimensão. Eles não conseguem nem chegar. Muitas vezes, para fazer uma assistência com uma consciência que acabou de dessomar, ele precisa dessa energia que a gente tem aqui de soma, uma energia mais densa para segurar. Então, assim, a parceria é uma parceria muito preciosa que existe. Então, você vai estar contando sempre com esses amparadores também ao seu lado. Então, você vê que você faz assistência, mas os benefícios são fantásticos em termos de vida intrafísica, de multidimensionalidade, de atuação com os amparadores. Eu penso holobiograficamente, se a gente for pensar na multiexistencialidade, pode ser a primeira vez que você esteja fazendo um trabalho nesse nível. Outras existências você nem tinha essa possibilidade de estar fazendo, até por questões mesmo de condições ambientais, não tinha higiene necessária, não tinha privacidade necessária, não tinha condições até de paz, que nós hoje vivemos nessa relativa paz, né, entre os estados mundiais, para fazer uma TENEPS. Então, muitas vezes é a primeira oportunidade que você está tendo. Então, multi-existencialmente, é um travão que você está desbloqueando e uma possibilidade imensa, que não tem volta. Né? Você, depois disso, você só vai ter ganhos, você vai ter um avanço muito maior e esse vínculo com os amparadores. Sem contar que você pode estar se revezando. O amparador que hoje está com você na TENEPS, te auxiliando no trabalho, vai ressomar em algum momento, ou seja, vai nascer nessa dimensão. E você vai estar tendo a possibilidade de atuar como amparador dele. Então esses revezamentos muitas vezes acontecem. Então você vai estar cumprindo a sua etapa. Ó, no intrafísico eu estava lá, tá? Agora é a tua vez. E você vai ter essa possibilidade de estar trabalhando com esse amparador. Embora, como a gente sempre coloca, né, isso está até no manual, o amparador da TENEPS muitas vezes muda também, de acordo com o teu gabarito. Então, muitas vezes, se você avança no seu trabalho, se você faz um trabalho mais avançado, o amparador também muda, porque pela especialidade necessária, pelo tudo que abrange, né? E após assim, um período de TENEPS, a gente pensa em 20 anos, 30 anos, a gente pode estar começando o OFIEX, né? O que a gente poderia comparar, né? A TENEPS seria como se fosse um consultório. Você tem lá o teu consultório. O OFIEX seria como se fosse um hospital. Então, o teu avanço energético de atuação multidimensional é tal que não é mais um amparador. Você vai ter vários amparadores trabalhando numa oficina extrafísica, né? E vai estar fazendo um trabalho formidável. Então, você mantendo essa estabilidade da TENEPS, essa constância, fazendo o seu trabalho ali todos os dias, esse trabalho pode vir a avançar também para uma oficina extrafísica que o alcance multidimensional, assistencial, em termos de multiexistencialidade, em termos de cosmoética, é difícil até da gente alcançar o efeito disso em termos multiexistenciais e multidimensionais. Você se torna realmente assim uma referência multidimensional. Na TENEPS você já é essa referência, você já tem um diferencial de profissionalização. Com a OFIEX, então, nem se fala, é uma possibilidade muito grande de atuação. E dentro da OFIEX você não teria nenhuma hora certa. Na OFIEX você estaria trabalhando 24 horas por dia com essas consciências, com assistência multidimensional. Agora, isso demanda tempo, nada é assim rápido. As coisas precisam ser levadas primeiro a sério. E eu sempre acho que tem que fazer o básico. Faça o básico para você conseguir praticar TENEPS, né? Tem os benefícios com essa assistência energética e com o tempo, naturalmente, você vai ter as consequências e os resultados necessários da TENEPS. Embora a maioria dos resultados, eu entenda, e isso está também no manual do TENEPS, você só vai perceber depois da dessoma. Ou seja, depois que você morrer nessa dimensão, você deixar esse corpo físico. O teu saldo, em decorrência desse trabalho, pode não ter um alcance
você pode não ter esse alcance nessa dimensão, por limitações nossas mesmo, e nem nos ajudaria a ter, né? Nós perderíamos um pouco a noção dessa dimensão. É importante a gente ter em mente que, embora a gente faça esse trabalho, nós estamos nessa dimensão aqui física, então é necessário fazer esse trabalho aqui nessa dimensão. É importante você, no seu dia a dia, você não ficar alienado da vida, né? É importante, se nós estamos nessa vida intrafísica, é para vivê-la. Então também eu penso que, de repente, ter acesso a muita informação ou a toda informação poderia nos tirar um pouco. Eu não sei se nós teremos condições de ter todas essas informações. E se tivermos condições, eu penso que elas virão naturalmente. Então até as informações também, elas vêm na proporção, né, da sua possibilidade de assimilação, né? Até as informações que você está assistindo ali na TANEPS, você vê, tem ali um lampejo, tá muito ali, depois aquilo ali se perde um pouco, e não é necessário. Você vai estar evocando num outro momento, não seria a condição ideal. Então, estamos caminhando aqui para os minutos finais aí da palestra. Você tem mais alguma dúvida sobre a TANEPS? Não? Você tem mais alguma dúvida? Então, queria deixar aí o convite. A gente aqui está no Rio de Janeiro, na Evolucim. A gente está fazendo palestras e atividades no Rio de Janeiro para crianças e pais e famílias, né? Nós temos uma preceptoria para famílias e para crianças. Nós estamos realizando uma série de atividades de desenvolvimento para crianças, com autorização dos pais. Hoje a gente está aqui no Parque da Chacrinha. Essas palestras são dadas sempre mensalmente e nós temos outras atividades. Então visitem nosso Instagram, né? Visitem nosso Instagram para estar conferindo nossas atividades e venha, se junte a gente aí para estar realizando assistência. Tá bom? Grande abraço e até mais.